Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a crise. Semana passada eu conversava com um amigo meu e ele falava por momentos de dificuldade, apreensão e desafios, alguns desafios que ele estava vivendo na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Ouvindo aquela conversa e tomando um café com ele, eu disse para ele: que bom que você está vivendo isso. Ele olhou de uma cara espantada para mim, sem entender muito bem o que eu estava falando, mas eu expliquei para ele. Eu falei: olha, a crise, essa crise que você está vivendo, ela pode ser um remédio para você. Ela pode trazer para você lições importantes, aprendizados importantes, experiências importantes, vivências importantes, que vai fazer toda a diferença ao longo da sua caminhada de existência, ao longo da sua vida. Ela não pode, e você não pode permitir, que ela se torne para você um veneno, que traga uma visão paralisante da vida, um veneno que faça com que você entre num estado de depressão, num estado de paralisia, num estado de acomodação, uma acomodação desconfortável, mas uma acomodação. Ela não pode fazer com que você desacredite a sua capacidade, a sua competência para vivenciar esse momento, para passar por ele. Então, se você conseguir dosar a crise e não permitir que ela seja um veneno para você, ela será para você, eu não tenho dúvida nenhuma, um grande remédio. Algo que te impulsionará, algo que te jogará para frente. Por quê? Em função das lições, em função das experiências, em função do quanto que você teve que se preparar, o quanto que você teve que buscar, o quanto que você teve que discutir, perder noites às vezes, perder dias, se preparar, estudar, conhecer coisas novas. Você teve que mudar de nível, você teve que mudar de fase, você teve que amadurecer para conseguir vencer aquele desafio da crise. Então, nesse momento, ela terá se tornado um grande remédio. Nós vivemos aqui no Brasil um momento de grande agitação política, um momento de depressão econômica, já são trimestres sucessivos de queda na economia, no PIB, e tudo isso, obviamente, tem afetado os mercados. A grande maioria das empresas, a grande maioria dos empreendedores tem sido afetado de uma forma muito intensa por essas circunstâncias e por essa realidade que a gente está vivendo hoje. Mas eu quero dizer para você, empreendedor, que essa crise pode ser remédio para você. Você pode fazer com que essa crise seja um grande remédio para você. Se você fizer o seu dever de casa, se você cortar o que precisa ser cortado, se você compreender que ela exige mudanças importantes no seu modo de vida, no modo de conduzir os seus negócios, se você entender que você precisa aprender coisas novas para superar esse desafio, se você precisa se integrar com as pessoas, que você precisa conversar e discutir e fazer parte de grupos de discussão, de pessoas que estejam enfrentando o mesmo desafio que você, para aprender com essas pessoas como elas têm vencido esses desafios. Enfim, se você fizer esse dever de casa, ela se tornará para você um remédio antes de ser um veneno. Então é importante que você tenha essa perspectiva, que consiga manter o seu controle, o seu nível de controle emocional, que consiga manter-se num estado de alerta como se fosse aquele caçador atrás da caça, buscando a sua caça, persistindo na busca da sua caça. Então que você consiga produzir uma energia, um impulso, uma emoção, um sentimento que te impulsione para frente, que despeje uma adrenalina que te faça agir, que te faça se mover, que se mova na direção das soluções. Se você conseguir fazer esse dever de casa, a sua questão terá mudado. Ao invés de você estar discutindo como vencer a crise, o seu desafio agora será: como eu mantenho um estado permanente de crise na minha vida? Como eu me mantenho num estado permanente de crise?
como eu posso fazer para não permitir com que as minhas vitórias, os meus sucessos, os meus desafios vencidos, o meu dever de casa tendo sido bem feito, não gere em mim uma acomodação, não gere em mim uma satisfação, não gere em mim, de alguma forma, sentimentos de paralisia, de não desenvolvimento, que são extremamente prejudiciais. Então a sua questão passará a ser: quero me manter no estado de crise permanente, quero me manter no estado de atenção permanente, quero me manter no estado de permanente aprendizado, de busca de mais, de melhoria contínua. Quero me manter num estado onde sempre eu perceba que estou melhorando meu nível de consciência, melhorando meu nível de compreensão, aumentando meu grau de maturidade e, naturalmente, contribuindo também com que os meus negócios, as minhas empresas, os meus empreendimentos possam estar também seguindo na mesma direção. Então, no vídeo de hoje eu quero, de alguma forma, incentivá-lo a que você possa dosar a crise ou as crises, a crise que você vive hoje ou as crises que você viverá daqui para frente, para que ela seja um remédio, para não que ela seja um veneno, mas para que ela seja algo que te impulsione, te jogue para frente e te faça evoluir, te faça ser mais produtivo, te faça mudar de nível, mudar de patamar, e aí te capacitar e te preparar para novas conquistas. Então, faça esse seu dever de casa, reflita sobre isso, abrace os desafios de uma forma com foco, com intensidade, com proatividade, tenha controle emocional, consiga manter a paciência e a consciência nesse momento que você está vivendo e se jogue para frente. E depois, passar dessa fase, não se permita sair dessa fase. Se mantenha, crie mecanismos para se manter num estado permanente de crise, no sentido de impulsioná-lo para frente, no sentido de levá-lo para frente, no sentido de mudar o seu patamar. Então, compreenda isso, que a crise pode ser um veneno ou pode ser um remédio. E opte, escolha, tome as decisões para que ela seja um remédio para você. Curta aqui o nosso vídeo. Se você gostou, compartilhe com os nossos amigos, com seus amigos, com outros empreendedores, com outros gestores, com outros líderes, pessoas que estão sendo desafiadas, tal qual eu e você, nesse momento que o nosso país está passando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.